Isso sim que é pregação. Isso sim eu quero seguir o resto da minha vida, se Deus permitir. Isso sim eu quero ter como filosofia de ministério e pregação. Pois isto sim que é pregação. Pregação do Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Queridos e amados irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos apóstolos, ele diz: Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Cristo Jesus, ele é o centro da Escritura, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus encarnada, que se manifestou na terra, o Deus Emanuel, Deus conosco. Então, todas as suas atitudes, ações e reações representam as ações e reações do próprio Pai. A perfeita harmonia da vontade, perfeita, santa, pura, maravilhosa, bondosa, gloriosa do Deus o Pai, se manifestou em seu Filho, Jesus Cristo, no seu ministério de pregação, cura, maravilhas, no seu ministério, nos seus ensinamentos, na sua vida total, manifestou-se na sua plenitude no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Nós vemos que João Batista pregava o arrependimento. Lá em Atos, o primeiro sermão de Pedro diz para o povo se arrepender, para que sejam cancelados seus pecados. Paulo pregava a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, da salvação. A primeira mensagem de Jesus Cristo, Filho de Deus, é a mensagem de salvação, a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Isto sim, queridos, que é pregação. Não as porcarias, as heresias, as besteiras, os venenos, as corrupções, o mercantilismo, a mercantilização gospel do evangelho moderno que estamos ouvindo aí, não. A psicologia, a autoajuda, a filosofia humana, o modernismo, a pregação light, para agradar as pessoas, para encher as igrejas, para amontoar as pessoas de crentes sem compromisso com Deus, sem salvação, sem prática da santidade, da vida com Deus, mas o evangelho light, moderno, egoísta, mundano e de prosperidade somente. O mundanismo desenfreado, o movimento gospel de baladas, raps, que converte a graça de nosso Senhor Jesus em uma libertinagem total, onde cada um faz o que dá na sua cabeça e ninguém tem nada a ver com isso. Os pastores não podem fazer nada, porque enfim, como prego, estão na graça, podem fazer o que dá na cabeça. Não é este o evangelho de Jesus, irmãos. Não é isso que eu aprendo com o mestre. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Efésios também diz: sede imitadores de Deus como filhos amados. Então, se devemos imitar alguém concernente à pregação, concernente ao ensino bíblico, concernente à evangelização, vamos imitar a Cristo. Não vamos imitar esses modernos teólogos. Não vamos imitar esses homens que são ladrões, que só estão preocupados com o dinheiro das pessoas, só estão preocupados em enriquecer os seus bolsos, em conquistar impérios e levantar os seus ministérios, e não a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo, mas estão preocupados com a sua placa somente, com a sua denominação. Não vamos seguir esses maus exemplos, vamos seguir o exemplo de Cristo. Isso sim que é pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora eu pergunto para todos os teólogos, pastores da prosperidade, o que é arrependimento? O que significa a palavra arrependimento? Será que é isso que nós temos pregado? Será que é isso que vocês têm pregado nas suas igrejas? As pessoas batizam fumando, batizam bebendo, continuam fumando, bebendo, continuam amaziado, continuam sem ter conversão, continuam na fornicação, na pornografia, continuam, se gostam de rap, continuam ouvindo rap, música mundana, secular, continuam no caminho do pecado, não tem nenhum fruto digno de arrependimento. Então são condenados dentro da igreja, são carnais somente, naturais, são lógicos, são jovens totalmente carnais, mundanos, que não têm
calos nos joelhos, que não conhecem a Bíblia, não conhecem a Escritura, nem tampouco, se você perguntar para eles o que significa arrependimento, vão saber te dizer. Por que Jesus morreu na cruz? Não vão saber te dizer. Porque foi terrível a morte na cruz? Não vão saber. Se perguntar para eles o que é o Espírito Santo, não vão saber dizer. Se perguntar para eles se Jesus vai voltar, o que a Bíblia diz a respeito do final dos tempos, da marca da besta, da vinda de Jesus, do anticristo, da União Europeia, da nova ordem mundial, não sabem te falar. Sabem te falar da moda, sabem te falar das vestes, sabem cantar canções decoradas de hinos gospels, mas não conhecem a Bíblia. Por quê? Porque os pregadores estão falhando em dar a mensagem. Assim como é o povo, é os líderes, diz a Bíblia. O povo é o reflexo da sua liderança. Se a igreja é carnal, se a igreja não gosta de orar, não gosta de ir no monte, não gosta de jejuar, não conhece a Bíblia, porque os líderes são assim, porque não dão exemplo na sua conduta. Por que os apóstolos gostaram da palavra, da oração? Porque eles se dedicaram a isso. Se você abrir em Atos capítulo 7, você vai ler que eles se dedicaram à oração e à palavra, deixaram diáconos para cuidar das demais coisas. Por que eles foram assim? Porque eles aprenderam com Jesus, e assim como foi eles, foi o seu líder Jesus. Eles aprenderam com o mestre como ser um cristão, como ser um crente em Jesus Cristo, como ter uma vida regrada de oração, santidade, busca por Deus, renúncia do pecado. Eles aprenderam. Isto sim que é pregação. Nosso irmão David Wilkerson, que já descansa no Senhor, ele tem uma mensagem que me chamou muito a atenção, chama Tempo de Arrependimento. Ele diz para os pastores: pastores, parem de se preocupar. Vocês dizem, eu vou pregar essa mensagem, vou agradar esse povo da igreja, mas vou desagradar essa outra turma. Eu vou pregar essa mensagem, mas eu vou agradar aquela turma liberal e vou desagradar aquele outro. Ele diz para esses pregadores: queridos, esqueça o povo, preguem a palavra de Deus. E eu falo isso a todos vocês que são pregadores: esqueça o povo, pregue a palavra de Deus, com amor a Deus, com amor às almas. Pregue a palavra, busque a unção do Espírito Santo, pregue a mensagem de arrependimento, para que as almas então se convertam do pecado, nasçam de novo, sejam convencidas e convertidas pelo Espírito de Deus, que trabalha através da palavra pregada, da verdade. Pois muitos dizem que é Deus que tem que libertar as pessoas, que é Deus que tem que converter. Mas a questão é como Deus vai converter se não tem homens corajosos para pregar a mensagem de arrependimento do reino dos céus? Como Deus vai converter se não tem ninguém com coragem para subir no púlpito e dizer: comércio na igreja é pecado, legalismo na igreja é pecado, libertinagem na igreja é pecado, mundanismo na igreja é pecado, prostituição, vício é pecado, bebida alcoólica, música secular é uma coisa que não edifica. Portanto, creio eu que se torna um pecado, um laço para prender as pessoas, se não tem homens e mulheres de coragem mais para pregar a verdade, se não tem homens mais que vão seguir o exemplo de Jesus. Isto sim que é pregação, a mensagem do arrependimento, a mensagem do Evangelho, a mensagem que conduz aos céus, que conduz ao cristianismo bíblico e verdadeiro. Jesus então começou a pregar e dizer: arrependei-vos, mudem de direção nas suas vidas, mudem de comportamento, sejam transformados pela palavra, arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino tem um rei, esse rei é o Senhor. O Senhor quer reinar em nossos corações. Então o Evangelho é isso, é pregarmos o arrependimento, para que as pessoas abandonem a prática do pecado. Então deixe o rei, o Senhor, reinar em seus corações, porque o reino dos céus não está aqui nem acolá, mas está dentro de vós, diz a Bíblia. Agora, como eu sei que uma pessoa é cristã? Se Cristo está reinando em seu coração, de verdade, vai mostrar na sua conduta, nas suas palavras, pois a boca fala o que está cheio o coração, e toda árvore boa produz frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Então muitas pessoas estão enganadas com o que é evangelho e com o que é pregação, uma animação de auditório somente, profetadas e revelamentos que não tem nada a ver com Bíblia, só são para agradar as pessoas. A pessoa está no pecado, está na lama do pecado, e o outro vai lá e diz: Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. São falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, porque se tivessem verdadeiramente comprometidos com a palavra e com o Evangelho, pregariam a verdade, a mensagem de arrependimento, para que então os seus povos, os seus liderados, as suas ovelhas, as pessoas que congregam em suas denominações, então pregariam a verdade, para que elas se convertessem do seu mau caminho
se convertesse das más condutas, se arrependesse dos seus pecados, então o reino dos céus chegasse sobre o coração delas e elas fossem transformadas em novas criaturas para a glória de Cristo Jesus. Isto sim que é pregação, a mensagem da cruz, a palavra da cruz. Isto sim eu quero pregar, eu quero seguir o exemplo de Jesus Cristo e não de nenhum homem moderno da nossa época, de um liberal. Não, eu quero seguir o exemplo de Jesus. Isto sim que é pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.